Queridos irmãos e irmãs da comunidade Sementes do Verbo, queridos amigos que se juntam a essa formação mensal, e uma grande alegria de se encontrar para fazer esse percurso juntos sobre o tema geral da responsabilidade, mas dentro da responsabilidade tem outro ingrediente que entra em função e que são importantes, como, por exemplo, eu vou poder ser responsável em minha vida se eu não vou me dar. O título é Viver o dom desinteressado de si e o abandono confiante em Deus. Bom, talvez podíamos dizer em primeiro, o abandono confiante em Deus. Eu acho que se devíamos refazer uma nova edição, deveríamos colocar em primeiro, abandono confiante a Deus. Ontem, no retiro do carisma, falamos da confiança em Deus. Se tirarmos esse ingrediente da confiança em Deus, então, muitas coisas vão se relativizar. Muitas coisas vão se tornar inativas, inválidas. Se não nos oferecemos, como eu vou me responsabilizar? Não tem responsabilidade sem dom de si. E dizemos, então, abandono confiante a Deus, dom desinteressado e dom desinteressado de si. Mas eu anotei Mateus 10, de graça recebeste, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre no vosso cinto, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois operar é digno de seu sustento. Amanhã vamos viajar, eu acho que minha esposa está preparando malas de túnica, sandália, cajado não, mas toda essa lista vamos dever trazer não sei quantas malas durante 2 meses. Mas o dono desinteressado, gratuito. Somos chamados. Deus não precisa de nossas coisas, Ele precisa de nós. Não precisa de tantas coisas a levar, a mostrar, a não sei o quê. Ah, meu Deus. Deus precisa de nosso coração, de nossa alma. O dom de si, segundo o Evangelho, é chamado desinteressado porque é gratuito. E somos numa mentalidade de sociedade que, finalmente, tudo é, muitas vezes, com interesse atrás. Interesse. É gratuito. Você começa a se inscrever, é gratuito. E depois começa a dizer, mas precisa de dar não sei o quê. Depois precisa de dar mais. Bom, então, não. Precisa de gratuidade, de renúncia a si mesmo, de abdicação de si mesmo, de saída de si mesmo, um dom gratuito e desinteressado. Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, número 24, vai dizer: o homem, única criatura sobre a terra, a ser querida por Deus, por si mesma, não se pode encontrar plenamente a não ser no sincero dom de si mesmo. Uma pessoa não pode se encontrar si mesmo sem ir até esse dom de si mesmo. Talvez você não é feliz completamente, porque você se doou já, você se entregou, você se empenhou, não sei se podemos dizer, você se comprometeu verdadeiramente, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Alguma vez nos entregamos para agradar, para corresponder a uma imagem, mas Deus precisa de teu dom sem condição, incondicional. E nós somos gratuitos, somos muito condicionais. Mas se depois de me dar, eu não tenho a paz, eu não tenho a alegria, eu não serei... Aí começa as condições. Se eu vou lá, eu não será o mesmo lugar que outro lugar, então eu não vou ter a mesma graça. Mas condição. Começa a condicionar a Deus. Não, seja abandonado. E precisa de se abandonar.
São muitas pessoas, alguma vez, podemos perceber isso, que são tensos. Tenso. Eu quero ser padre, sacerdócio, mas a pessoa é tão tensa que eu digo, meu Deus, mas vai precisar de 1, 2, 3 anos para se descontrair e para se abandonar, porque ele é tão tenso que ele vai querer ser padre amanhã. Daqui 2 meses. Não, mas não é possível. É 7 anos de seminário. Imagina, você tem tempo de se descontrair, de respirar. Respira. Abandona-te, aprende a te abandonar para que tua vocação não seja tua obra, mas a obra de Deus. É isso que é importante. Porque a pessoa que não consegue se abandonar, que é tensa, que não dorme, porque ela quer fazer o que ela quer fazer, e você é proprietário, você é dono de teu chamado, você quer controlar tudo, você não é gratuito. Abandona-te, não te pertence, o chamado não é teu, ele é de Jesus. E você não vai perder, não te preocupa. Jesus não vai te dar e te pegar depois, não. O Padre Jacques, nosso pai espiritual, dizia várias vezes, os dons de Deus são para sempre. Deus te faz um dom e uma eleição que não é arbitrária, não é caracterial. Deus não vai se irritar e amanhã te reclamar o dom que ele depositou. Não vai fazer isso. Então precisa de viver esse santo abandono. A palavra desinteresse é com a palavra esse, que significa em latim ser. O ser. Uma palavra, um ser desinteressado. Esse. Altruísta significa que se ele é verdadeiramente gratuito em relação com ele, se ele não é tenso, se não é preocupado e desejando, querendo o que ele quer, essa pessoa não é disponível nem para Deus, nem para os outros. E não consegue passar no registro do altruísmo e do serviço, porque ele é recuperado pela tensão nele mesmo, que ele não é tranquilo e abandonado para dizer, Tiago, você precisa de ajuda, eu vou fazer essa missão por ti, eu vou te ajudar, irmã, você precisa que eu venha lá amanhã para ajudar esse serviço. Essa pessoa é flexível, maleável, esse comunitário, meu Deus, muito prestativo, entende? E uma pessoa verdadeiramente oferecida, doada, tranquilamente, sem tensão, sem ganhar nada, ganhar uma vitrina, uma aparência, e se fazer amar, se fazer querer, como se diz, querer agradar. Não, não precisa disso. E eu falei nessa passagem, devemos passar do eu captativo, o eu que me recupera, que me rouba, que me reclama, que é sempre com condições, esse eu que reclama, eu devo passar desse eu captativo para o eu oblativo. Porque nossa natureza é criada por Deus como uma natureza oblativa. Você tem uma capacidade, somos capax Dei, capaz de Deus. Você é capaz de receber o dom de Deus? A liturgia é isso. Eu aprendi na teologia da liturgia, na Suíça, que são 2 movimentos na liturgia. O movimento tem um movimento sotérico e o movimento latrótico. O movimento sotérico é o dom que desce de Deus. Eu recebo de Deus. Eu sou uma pessoa capaz de receber o dom de Deus. E o movimento latrótico, o movimento que se oferece, oblativo. Na liturgia é isso. É um câmbio permanente de acolher o dom de Deus e oferecer o dom de Deus. Isso, o verdadeiro amor, se podemos dizer, é acolhe e dom de si. Acolhimento e dom de si. Vamos ler o que esse grande teólogo se chama Romano Guardini, que foi o professor do jovem José Ratzinger. Você conhece esse nome? Ele foi seu professor na Alemanha
ele tem um nome italiano porque ele foi com os pais foram migrantes, refugiados italianos nessa época, saindo tinha ditadura também na Itália, e fugir da ditadura, chegar na Alemanha. Romano Guardini se tornou um grande teólogo. Ele diz, no seu livro que se chama O Senhor: quanto mais fortemente Deus age no homem, mais o penetra e mais este homem conquista o seu verdadeiro eu. Quanto mais a sua força criadora se me dirige, mais real me torno. Você pode sublinhar, são palavras de ouro. E esse homem fez a experiência não somente do encontro com o Senhor, mas da vida com o Senhor. Quanto mais Deus age fortemente no homem, mais ele penetra, ele conquista esse homem ao seu verdadeiro eu. Mas essa pessoa se torna ela mesma. Tu quer viver a vida consagrada. E se você vai nesse caminho da vida consagrada, ela deve te tornar mais você. E isso que será uma confirmação. Você quer entrar na vida de namorado, você quer casar. Durante esse caminho de namoro e de noivo, você deve se tornar mais você. O Leandro e a Crícia, que são nesse caminho que prepara o casamento como se chama, noivo, noivo. É um caminho que prepara justamente, mas se tem um dos dois que começa a murchar assim, vai dizer, oh, meu Deus, o que se passa? Vocês vão casar ou quê? Mas se você avança alegre, com essa tranquilidade de espírito, se você vai receber o hábito com essa tranquilidade de espírito, pode ter ondas em cima, ter ondas que vão provocar algumas pequenas angústias em cima, como no mar, em cima. Mas isso é normal, como uma pessoa, um cantor que vai cantar, um músico que vai fazer um concerto, vai ter esse tipo de coisa em cima. Mas no fundo a pessoa é certa, ela sabe que esse caminho é verdadeiro. Isso que deve ser verificado em qualquer vocação. Essa tranquilidade, porque quando Deus penetra e conquista uma pessoa, ele faz que a pessoa se torne seu verdadeiro eu. O Leandro é mais Leandro com a Crícia que antes, ok? A Crícia é mais Crícia com o Leandro que antes. Isso é bom. Consagrada a irmã Adelaide, e mais ela mesma que antes. Depois, o Papa Bento XVI afirma na sua encíclica, não sei se é encíclica, não, oui, se encíclica Deus Caritas Est, o amor a Deus. Amor a Deus e amor ao próximo são inseparáveis, constituem um único mandamento, e o amor a Deus e o amor ao próximo fundem-se um no outro. Voilà, um se confirma o outro, um vai com o outro. É por isso que os dois mandamentos são muito importantes. Não tem um que é enorme e outro que não consegue se viver. Não. O amor com Deus, o amor de Deus se verifica na minha vida social, na minha vida fraterna. Ela deve... mas eu não sei se eu sou chamado à vida comunitária. Meu querido, então, quase todo mundo é chamado à vida comunitária. Porque muitas vezes a vida social é necessária. Qualquer empresa, qualquer lugar, você vai encontrar outras pessoas.
Então, vida comunitária, no céu, vamos viver em comunidade eternamente. Hein? Então, como fazer para aqueles que não são chamados? Mas você vai aonde? No inferno, então, para evitar esse confronto lá com toda essa multitude lá que vai te olhar? Não, mas não tem como, hein? Então, um não vai sem o outro. O amor de Deus a Deus e o amor ao próximo. E depois, Bento XVI também vai dizer: Receber o pão partido é um apelo a fazer-se pão repartido para os outros e a empenhar-se por um mundo mais justo e fraterno. Voilà, vamos depois falar de uma vida eucarística, mas nossa vida deve se tornar uma vida eucarística. Vamos ver depois mais longe. E o primeiro ponto que damos lá nesse compêndio é passar da liberdade da indiferença à liberdade da excelência. Você se lembra, há 2 anos atrás, foi o ano passado, 2021, a pregação de Dom Roberto Bannon, hein? Você se lembra? Esse bispo auxiliar de Los Angeles, que passamos um vídeo, hein? Que tinha por título Passar da liberdade da indiferença para a liberdade da excelência. Então, eu descobri que ele não foi um título dele, hein? Ele recebeu esse título de um grande teólogo suíço que conhecemos, já faleceu, mas conhecemos na Suíça, um grande especialista de teologia moral, hein? O padre Servet Pincers, que será nomeado várias vezes nessa formação. Ele foi um grande especialista de teologia moral, com certeza um dos maiores moralistas do fim do século XX, hein? Esse padre dominicano, hein, da Suíça. E foi dele esse título, hein? Passar da liberdade da indiferença, que é comum hoje, a liberdade, uma liberdade que não é bela, que não é boa, uma liberdade de indiferença. A liberdade da excelência. Vamos ler e pensar o que ele diz agora. Os nossos contemporâneos vivem uma liberdade de indiferença. Eles devem passar a um dom para ou em uma liberdade de qualidade. Voilà. Você se lembra que o ano passado foi o tema da liberdade. Hein? Somos chamados a não uma liberdade qualquer, e não de uma liberdade de fazer o que queremos, que é uma caricatura da verdadeira liberdade, mas somos chamados a uma liberdade de qualidade. Porque o amor no qual somos chamados não é um amor egoísta, erótico, ou não sei que seria para um amor captativo, como dizemos, mas um amor oblativo, um amor de caridade, um amor agapé. E por isso que somos chamados a essa liberdade de qualidade, essa qualidade de amor, de vida, que seja em qualquer vocação. Vamos continuar. Chamamos liberdade de qualidade ou liberdade de excelência a esta forma de liberdade, porque está orientada para a ação de qualidade e para as virtudes, como qualidades morais necessárias para a produzir. Esta liberdade é enxertada na inteligência e na vontade, que determinam precisamente a qualidade dos atos pelos seus objetos, a verdade e o bem. Além disso, ele escreve: a liberdade da indiferença nasceu do divórcio entre a moralidade e a felicidade. Na ruptura com as aspirações da natureza espiritual e entre elas a aspiração à felicidade. A moral perdeu assim
a fonte interior que alimentou esta liberdade. Este divórcio foi tão profundo que atingiu o fundamento da moral, a ideia do bem, pois no passado o bem e a felicidade formavam um único conceito. Para reduzir o divórcio entre a moral e a felicidade, devemos primeiro redescobrir a natureza espiritual do homem na sua aspiração espontânea à verdade, ao bem e à felicidade, unidos num único impulso primitivo. Nessa passagem, você tem programa, programática, se você analisa pouco mais. Perdemos, separamos a ideia do bem da felicidade. A pessoa agora quer guardar só felicidade. O bem relativizado. Quem diz que é o bem, que é o mal? Bom, não tem nada de mal, não tem nada de bem, mas podemos fazer um como o outro. Então, a moral se torna divorciada entre a ideia do bem e a felicidade. E a pessoa vai buscar só felicidade, a minha felicidade, o que é terrível. Então, o que promove esse moralista, Servet Pincers, ele diz que é necessário de trabalhar as virtudes, e sobretudo as virtudes morais. Trabalhar as virtudes. Mas quem hoje é ocupado na sua mente, na sua busca, na sua vida intelectual, no momento de livre que ele tem no dia sabático da semana, o que você está fazendo? Segunda-feira, sabática. Ah, meu Deus, tem tanta coisa. Lavar roupa, esse tipo de coisa, e fazer, e arrumar, e fazer limpeza. Bom, é normal, né? Mas eu gostaria tanto que a pessoa responda, eu tenho trabalho nas virtudes a fazer. Meu Deus, tem muito trabalho nas virtudes. Porque as pessoas vão se lamentar que, tem esse vício, tem essa tendência, tem esse problema. Mas você trabalha as virtudes quando? E depois você deixa os vícios, as árvores selvagens que vão invadir o terreno, claro. Porque você deve trabalhar a virtude. Trabalhar as virtudes. Meu Deus, Senhor, falta de humildade, eu devo trabalhar a humildade. Mas como você vai trabalhar a humildade? Eu acho que eu devo aceitar algumas humilhações, algumas correções. Eu pulo como uma bomba sobre a primeira correção que me é feita. Então, você vai ganhar em humildade, aceitando que te fala mal, que te fala de uma maneira errada. Bom, suporta, não é grave. Não é a Terceira Guerra Mundial. Entende? Porque a pessoa, primeira correção, vão fazer um pulo terrível, que, meu Deus, eu não vou recomeçar a dar uma palavra de conselho a essa pessoa. Mas, para trabalhar a humildade, por exemplo, como eu vou fazer? Para trabalhar a paciência, como eu vou fazer? Mas eu vou trabalhar, eu vou querer estudar as virtudes. Eu acho que isso é uma boa pergunta a meu acompanhador. Meu irmão, diga-me, quais são as virtudes que eu devo trabalhar? Diga-me, em verdade, diga-me, quais são essas virtudes que eu não tenho muito. E se teu acompanhador quer realmente te dar um conselho diante de Deus, sem medo de te ofender, de te, não sei, desanimar, ele vai te dizer, não é complicado. Podemos ler? Pincers? Desenvolve-se através da educação e exercício perseverante, passando por várias etapas, ordenadas de acordo com o progresso dessas qualidades interiores. As virtudes que nos tornam melhores e mais capazes de agir com discernimento, retidão, coragem, generosidade, até atingirmos a idade da maturidade moral, através do domínio das nossas ações, dos nossos sentimentos e de todo o nosso ser.
A liberdade de qualidade ou excelência dará normalmente origem a uma moralidade de virtudes que garanta o crescimento das inclinações naturais através da educação e do exercício. Terá como objetivo a verdadeira felicidade. Você percebe essa teologia é uma teologia de santidade, né? Como no Retiro do Carisma eu citei o cardeal Journet, um outro teólogo suíço, hein? que também no seu livro enorme que se chama A Igreja do Verbo Encarnado, ele passa uma teologia de santidade. São teólogos que vão dar coisas verdadeiras, mas que são luminosas. Hein? A escola de Bento XVI, hein? O Papa Bento XVI, ele foi esse Papa luminoso, uma teologia de santidade. Então, isso não é complicado. Você entende o que ele quer dizer. É preciso de desenvolver uma natureza espiritual, ser espiritual. Mas por isso precisa de trabalhar, vimos a questão de trabalhar as virtudes, mas através da educação, um trabalho intelectual, exercício perseverante, passando por várias etapas. E depois você vai entrar nessa liberdade da qualidade, e que vai vos dar uma nova moralidade de virtude, e que vai provocar a verdadeira felicidade. Lá vocês serão felizes, mas não será uma felicidade de supermercado, será uma felicidade depois de um caminho de esforço, de exercício, de busca, de desejo. Segundo ponto, o dom total e definitivo de nós mesmos. São João Paulo II, que o Papa Francisco chama ele o Papa da família. Hein? Você ouviu falar o Papa Francisco quando ele fala do Papa São João Paulo II. Hein? E ele diz: Deus é Trindade Santa e uma dimensão de família. Nosso Deus, no seu mistério mais íntimo, não é solidão, mas é família. E por isso que somos ser social. Mesmo o eremita, mesmo o monge na vida monástica de clausura, mesmo os religiosos, são feitos para viver uma dimensão comunitária, familiar. E vamos ler agora uma citação do fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá de Balaguer, que diz sobre Deus é amor. Deus é amor porque é uma comunhão eterna de três pessoas que se entregam reciprocamente, sem reservas. Três pessoas unidas de modo absoluto e eterno por uma relação de dom total e livre de si. O sentido do mundo e da existência de cada homem repousa nessa liberdade autêntica, essa corrente trinitária de amor. Então, na imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na imagem da Sagrada Família, também na imagem da Santa Trindade, cada um de nós é chamado a um dom de si absoluto, que seja na vida conjugal e familiar, que seja na vida consagrada, que seja como solteiro, que não quer nem o hábito, nem a aliança no dedo da vida conjugal, e não tem criança ao lado dele, que vai querer ficar solteiro. Bom, eu tenho amigos que são pessoas solteiras, que são pessoas muito realizadas e abençoadas, que não são religiosos, não são padres e não são casados. Bom, mas são pessoas missionárias, são pessoas que fundaram obras, comunidades maravilhosas, que são completamente dados, entregos
Então, o dom de si é necessário em qualquer vocação. Você não deve esquecer isso. O dom de si é necessário por qualquer vocação. Na vida conjugal e familiar, você vai dever te dar totalmente. Na vida consagrada, não é para ti guardar e salvaguardar, você vai dever se dar totalmente. Porque isso é a imagem de Deus, dom absoluto. Ninguém me tira a vida, sou eu que a dou. João 10 é o tema do ano. E depois, João 15, 13, ninguém tem maior amor daquele que dá a vida por seus amigos. Não é questão de vocação, de estado de vida, qualquer. Então, uma pessoa que vai escolher sua vocação para ser mais tranquilo, não sei, lá, isso é uma coisa errada. Não tem vocação mais tranquila. É uma coisa, é uma armadilha de ir nessa direção a partir dessa questão. Eu serei mais tranquilo nesse caminho, então você se engana, porque não, é o contrário. Mais você vai renunciar a si mesmo e se dar, mais você vai passar nessa liberdade qualitativa, e nesse dom da felicidade e da vida moral que esse padre dominicano sublinha. Número 4, transformar o que nos acontece num ato de abandono a Deus. E falamos que não devemos confundir o voluntarismo forçado, resignado, com o abandono a Deus, o abandono total e absoluto a Deus. São pessoas, falamos no início, pessoas que são tensas, que vão apertar os dentes para dizer, eu vou conseguir. Terrível isso. Não, você não vai conseguir desse jeito, é perigoso. Não. E então São Paulo vai explicitar isso na carta aos Filipenses. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então, a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então, não podemos evitar as preocupações. Bom, você recebe um telefone de uma notícia ruim de vossa família, você recebe uma notícia preocupante da saúde de uma pessoa, não sei o quê. Não podemos nos proteger das preocupações. Elas chegam o momento que ela deve chegar. Bom, mas a maneira de gerir e acompanhar essas preocupações que faz a diferença. E Paulo vai dizer como devemos acompanhar as preocupações. Recorrer à oração, em primeiro lugar. Penetrada, como se diz, como se diz, oração e súplica em ação de graça. Em francês se diz penetrada, misturada com ação de graça. Não é só de suplicar a Deus, de oferecendo minha preocupação, e de não esquecer a ação de graça. Mesmo, como recebemos há 2 dias atrás, uma jovem comunitária da Casa Mãe, que é de férias nesse momento, e na sua família tem um bebê de 4 meses, que tem um problema no cérebro, uma pequena que se chamava Isa. E pedimos a oração. Isa é gravemente atingido por essa doença e não sabemos se Deus vai conseguir o milagre, se ele vai chamar ela. E o dia seguinte ela nos
enviou uma mensagem dizendo que a pequena Isa foi nos braços do Senhor. 4 meses, um bebê de 4 meses. Uma preocupação enorme pelos pais, pela família, de viver isso. Mas, ao mesmo tempo, São Paulo vai dizer, mas com ação de graça. A ação de graça pela vida de Isa. A ação de graça pela vida de teu pai. Nesse momento também, o pai de nossa irmã Maria Luísa está agonizando perto da sua Páscoa, mas agradeça a Deus pela vida dele. Agradeça a Deus ao mesmo tempo. Temos um amigo na França que sua esposa, que era enfermeira, chefe de um serviço no hospital, e de repente a enfermeira-chefe teve um aneurisma, ruptura de aneurisma cerebral. E, pum, caiu, foi transportado no helicóptero numa cidade para fazer uma cirurgia da cabeça. Foi uma situação muito grave. Esse homem, que era responsável do grupo de oração, Michel se chama, Michel, temos um Michel aqui, se chama Michel, ele tinha uma proximidade com Deus muito grande, um homem de oração. E ele recebia a inspiração logo. Vai pedir a teu pároco de celebrar uma missa de ação de graça pela tua esposa. Ele fez isso. O padre celebrou a próxima missa às 6 ou 6h30 da final da tarde pela esposa. E essa mulher foi salva milagrosamente. Foi salva, que não sei como ela foi salva, porque era muito difícil que ela se salva desse choque físico. E ela foi curada completamente, milagrosamente. Para mim, quando eu fiz essa leitura de Filipenses, eu penso a essa situação, cada vez. E as pessoas diziam, ele é louco. Ele é a mulher que deve ser operada da cabeça, mas ele batia na cabeça dele. De celebrar uma missa de ação de graça pela sua esposa. Eh bien, oui, justamente. E completamente na palavra de Paulo. Em lugar de tornar as coisas dramáticas, de chorar, de gritar, não sei o quê, de se tornar desamparada e desanimado, ele fez um ato de fé. Com ação de graça. Oferece tuas preocupações com ação de graça. Como é belo esse exemplo. Ok? Eucaristene, falamos na página 256, a Eucaristene é precisamente a palavra do grego, ação de graça. Vai na missa, confia na missa, a tua preocupação, deposita a tua preocupação de uma maneira espiritual, na fé. Nós sabemos depositar muitas vezes as coisas em Deus. A missa é um lugar extraordinário por isso. O ofertório é o momento de depositar no altar o pão e o vinho que serão oferecidos para se transformar em corpo e sangue. É o momento de depositar. Essa pequena que estava tão doente, depositamos no altar da Eucaristia. Esse pai de nossa irmã, depositamos no altar da Eucaristia, no ofertório. É o momento. Mas acompanhado de ação de graça, de fé, de confiança, de abandono a Deus. Deus é o mestre da vida, é Ele que decide. Ok? Por tudo, dai graças, pois está a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus, diz a primeira carta aos Tessalonicenses, que citamos aqui. Número 5, o dom de si mesmo é específico da vida consagrada. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque não tem muita consagrada no meio de nós, então eu vou passar mais rapidamente. Consagrar significa que pertence a Deus. Consagrado. Sagrado com. Muitas pessoas utilizam sua vida oblativa, porque cada pessoa precisa de se dar. Mas muitas pessoas utilizam a vida oblativa nele mesmo
com coisas que eles vão se consagrar, com um jogo, vão se consagrar no esporte, vão se consagrar no aperitivo, na bebida, não sei o quê, com os amigos, vão se consagrar ao quê? Os consagrados se consagram justamente, consagram sua vida a Cristo, a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é o sentido da vida consagrada. Hein? A que causa gostaria de me doar? A quem e por quem estaria disposto a dar a minha vida? Isso que significa consagração. O Senhor te chama a vida consagrada. Ah, não, não, casamento. Meu Deus. Alguma vez você toca esse assunto, você faz uma pergunta inocente, mas, meu Deus, vai te arrancar os olhos. Hein? Bom, mas veja bem, a vida consagrada é oferecer a Deus que te criou e oferecer tua vida. Que bonito, é lindo. E dar todas as minhas energias, meu ser a Ele, Ele que me criou, que me salvou, eu vou dar minha vida. A quem você quer dar tua vida? São boas perguntas. Hein? E mesmo aqueles que vão casar, podemos dizer, hein? Tu vais suportar Raimundo durante 50 anos, 60 anos, hein? O mesmo, hein? Durante todo esse tempo, o mesmo. E a mesma. Oui, precisa de 7 anos para pensar no seminário para ser sacerdote. Poderia 7 anos para pensar, eu vou casar com Jaqueline e suportar ela 7 anos, toda a vida. É bom de pensar nisso. O filósofo Søren Kierkegaard, do século XIX, que era luterano, protestante, e renunciou a casar com Regina, que ele amava, e ela amava ele, mas justamente, vamos ler, porque ele finalmente, eu não quero dizer a mesma coisa, não faz a mesma coisa, hein, Leandro e Cristiano. Eu não quero provocar confusão, hein? Mas Kierkegaard freou o casamento que ele devia viver com Regina. Ele explica justamente nessa passagem que na página 257. Preciso de algo majestoso para amar. O que outros se lamentaram é de não ter encontrado o amor neste mundo, e que por isso sentiram a necessidade de te amar porque és amor. E eu concordo plenamente. Gostaria de proclamar também em relação ao que é majestoso. Havia e há na minha alma uma necessidade de majestade, uma majestade que nunca me sentirei cansado ou fadigado de adorar. Nunca encontrei nada no mundo desta tão cobiçada majestade. Como é bonito, hein? Não? Não é bonito? Meu Deus. Uma majestade que eu quero encontrar, que nunca me sentirei cansado ou fatigado de adorar. Nunca encontrei nada no mundo desta tão cobiçada majestade. Excelente, muito lindo, muito lindo. E porque com quem eu vou casar é uma criatura que não vai me poder essa majestade divina, com certeza, não vai poder. Então pensa bem, hein? Pensa bem. Número 6, uma vida transformada por um olhar, uma palavra, um movimento. E no Evangelho são comuns esse momento. Hein? O primeiro olhar, se diz, hein, no Brasil. O amar no... primeira vista. Amor à primeira vista. Hein? Mas acontece muito no Evangelho, esse encontro que é rápido. Hein? Por exemplo, Lucas 5, 27, 28.
Depois disso saiu, viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguia. Você imagina o impacto do olhar de Jesus sobre esse homem? Nesse ponto, como também Tiago e João que deixaram os pais, o barco e a pesca para seguir Jesus. Mas você imagina o impacto do amor e do olhar e do relacionamento que se passou nesse momento com Jesus? Hoje diria, ele manipulou talvez, é manipulação isso. Não, não é manipulação. Conquista de amor. Eles se encontraram. Como nós, quando vamos encontrar Jesus no face a face, na presença de Jesus, quando eu vou chegar a Jesus, eu sei que nesse momento de ver Jesus, eu vou me conhecer. No instante do face a face, eu vou saber quem eu sou. Esse amor me revela a mim mesmo. Como falou Romano Guardini, mais o homem conquistado por Deus, mais ele se encontra ele mesmo. No face a face com Jesus, cada um de nós vai se encontrar ele mesmo. E as coisas ruins vão cair logo. Não vai precisar de fazer muito discurso. É isso que deve começar nessa terra. A partir desse encontro com Jesus, de corresponder ao que eu devo ser. Sou. Mas você será realmente o que você é quando você vai viver o dom de si. Se você se guarda, se condiciona, se relativiza, não começou o caminho. E então, a partir desse momento, esse homem, Levi, se levantou. A palavra levantar é anastasis, no grego. Ressurreição. Ele ressuscitou. Ele se levantou ressuscitado já. Isso que é bonito. São João Paulo II, na vida consagrada, vai dizer, Jesus, pode ler, convidado. Jesus convidando-os não só a acolherem o reino de Deus na sua vida, mas também a colocarem a própria existência ao serviço desta causa, deixando tudo e imitando mais de perto a sua forma de vida. Olha, o Papa São João Paulo II quer dizer, Jesus é convidado, convidou a acolher o reino de Deus, mas não somente de acolher, mas também colocar a sua própria existência ao serviço dessa causa. Número 7, o amor de Cristo conquistou Levi, que agora já não pertence mais a si próprio. Bom, já falamos disso, não vamos muito insistir. E passar ao número 8, o dom de nós próprios está incluído no dom perfeito de Cristo ao Pai. Isso é bonito. O livro aos Hebreus, que não sabemos qual é o autor da carta aos Hebreus, justamente vai interpretar na boca de Jesus, se podemos dizer assim, o Salmo 40. Ele vai colocar na boca de Jesus o Salmo 40. Interessante. Vamos ler. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: Tu não quiseste sacrifício e oferenda. Tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Com certeza, o autor da carta aos Hebreus é um contemplativo. Ele contemplou, a partir do Salmo 40, que Jesus, a primeira palavra de Jesus, menino, menino Jesus. Ele pensou, devia ser o Salmo 40. É bonito, hein?
Não entrar no mundo, ele afirmou, tu não quiseres sacrifício e oferenda. Tu, porém, formaste corpo, holocausto, sacrifício pelo pecado não fora de teu agrado. Por isso eu digo, eis-me aqui, Senhor. Tu me formou corpo, então eu te ofereço, eis-me aqui. O menino Jesus pronunciou na primeira palavra o Salmo 40. Bom, claro que não foi assim, não foi literalmente isso, mas é bonito de ver como esse contemplativo da carta aos Hebreus pode pensar, é Jesus que pronunciou essas palavras do Salmo 40, na primeira palavra de sua vida. Santa Teresa d'Ávila vai dizer de uma forma bem realista: somos tão tardios em nos darmos de todo a Deus, que, como Sua Majestade, não quer que gozemos de coisa tão preciosa, senão a grande preço, não acabamos de nos dispor. Voilà, ela diz, somos tão tardios a dar toda a nossa vida. Fizemos muita condição, lentidão. Ah, meu Deus, é difícil de dar, é difícil. E depois, esse filósofo, Kierkegaard, de novo, ocorre na relação do amor com a lei o mesmo que na relação do entendimento com a fé. O entendimento conta e reconta, calcula e calcula, mas jamais alcança a certeza que a fé possui. Assim também a lei, ela determina e determina, mas nunca chega à soma global que é o amor. Então você percebe com essa bem realista também esse filósofo. Você entende o que é um movimento natural do que é o movimento da fé. O movimento natural, o entendimento da razão, que conta, que reconta, que calcula, mas jamais alcança a certeza que a fé possui. Quando é um ato de fé, ela possui o que ela proclama que ela quer. Por exemplo, dizemos, devemos depositar no altar as preocupações. Então, se você faz isso com o teu entendimento, Senhor, eu te deposito sobre o altar as coisas que são pesadas, que são muito pesadas, eu deposito, mas sem fé nenhuma, de uma maneira natural, intelectual, imaginar, bom, eu deposito. Mas, se você deposita na fé, com um ato de fé, que vai comprometer teu coração, tua confiança em Deus, você não vai ter essa postura distraída lá na missa. Não deposita, eu penso, meu primo lá que é doente, eu deposito senão no altar por ele. Eu rezo por ele. Bom, ok, tá bom. Você pensa, você calcula, você faz o entendimento que conta e reconta, calcula e calcula. Mas não é um ato de fé, meu querido. Por favor, passa a uma vida espiritual na missa. É terrível de dizer isso, mas precisa de passar a um ato de fé da vida espiritual na missa, porque não vai te dar nada de assistir. Alguma vez as pessoas são as mãos no bolso lá, ou são sentadas como num salão, sem postura de fé nenhuma. Meu Deus, mas como? Precisa de uma educação, você não vive a fé. Você vive o entendimento, que conta, calcula de novo. Mas jamais alcança a certeza que a fé possui. Você percebe a diferença? Enfim, vamos avançar. Eu vou deixar você meditar sobre Lumen Gentium, que é citado na página 261. E chegar na confiança na divina providência. Eu tenho uma citação de Santo Inácio de Loyola, que é muito interessante, porque essa palavra é utilizada pelos alcoólicos anônimos. Você conhece esse movimento para lutar contra o alcoolismo, as pessoas que são viciadas com
álcool com bebida, utiliza essa palavra de Santo Inácio de Loyola, que vamos ler agora, que é interessante nesse tema. Age como se tudo dependesse de ti, sabendo que na realidade tudo depende de Deus. Outras traduções interpretam: age como se tudo dependesse de ti, mas consciente de que na realidade tudo depende de Deus. Então é bonito de ver esse equilíbrio, entre a minha parte, que eu devo fazer, sem voluntarismo, mas que eu devo fazer, como ato de fé, que depende de mim. Ninguém me força a fazer um ato de fé. E ao mesmo tempo, na confiança e no abandono, que tudo depende de Deus. Com certeza essa família rezou pela pequena Isa, de noite e de dia, mas ao mesmo tempo, tudo é nas mãos de Deus, tudo depende de Deus. Por quê? Ele é mestre da vida. Então, acolher o que eu devo lutar para conseguir, fazer minha parte de fé com vontade forte, fé, não somente entendimento, como acabamos de ouvir, mas que a fé que vai possuir, justamente, e ao mesmo tempo, sabendo que tudo depende de Deus, que Ele que vai dar ou não vai dar. Esse santo abandono que cada um de nós é chamado a renovar e que precisa. E, enfim, a palavra de Paulo na segunda carta aos Coríntios 5:15. Ele morreu por todos, a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Voilà. Se devemos viver, que seja para Ele, que não seja para mim, para desviar o dom de Deus com meu eu, não, que seja realmente para Ele, a fim que minha vida glorifique o Senhor. Amém? Então que nosso Senhor abençoe nessa direção, nessa formação, tudo o que Ele nos mostrou essa noite, essa tarde, segundo a sua palavra.